Olá, meu nome é Vitória, eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Limeira e faço parte do Projeto 316. E esse vídeo compõe uma série incrível sobre as mulheres da Bíblia. E hoje o vídeo será sobre a história de Sara. Como é difícil confiarmos em Deus quando achamos que suas promessas parecem ser impossíveis, não é mesmo? Ou quando elas demoram a chegar. O tempo passa, a gente espera e nada acontece. É muito fácil desanimarmos e não confiarmos nele em situações como essas, principalmente porque nós, seres humanos pecadores e imperfeitos, temos um coração ansioso que muitas vezes prefere que resolvamos as coisas por conta própria. Mas será que essa é a melhor opção? Ou melhor, será que é a coisa certa a fazer? Bom, há uma personagem na Bíblia cuja história pode nos ensinar muito sobre confiança em Deus, mesmo quando o que ele diz parece ser impossível aos nossos olhos. O nome dessa personagem é Sara, e ela é uma das primeiras mulheres a aparecer na Bíblia. Sara, originalmente chamada de Sarai, que é um nome hebraico que significa princesa, era esposa de Abraão, originalmente chamado de Abrão. E a Bíblia diz que ela era uma mulher muito bonita. Tão bonita que até reis da sua época a desejaram. Um dia, o Senhor chamou Abraão, seu marido, para deixar Harã, sua terra natal, que atualmente é a Turquia, e habitar Canaã, a terra prometida ao povo de Deus, que atualmente é Israel. E disse que dele faria uma grande nação. Como Sara era uma esposa submissa e fiel, deixou sua casa e sua família e partiu com Abraão em uma jornada de aproximadamente 1.100 quilômetros, mesmo ambos já sendo idosos. Quando eles saíram de Harã, Abraão já tinha 75 anos e Sara 65. Desde o momento em que eles saíram de Harã, Deus os abençoou e fez com que ficassem muito ricos. Eles tinham muitos rebanhos, muita prata e muito ouro. Mas Abraão questionou o Senhor a respeito de um herdeiro. Em Gênesis 15, 2, Abraão fala ao Senhor: Ó Senhor soberano, de que adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Acontece que, além de já ter passado a idade de ter filhos, Sara era estéril, isto é, a sua condição natural não permitia que ela gerasse um bebê. Naquela época, as mulheres estéreis eram tidas como amaldiçoadas na sociedade, pois uma das principais funções da esposa no lar era gerar muitos filhos. Provavelmente Sara se sentia muito triste e constrangida por não conseguir engravidar e realizar seu sonho de ser mãe, gerando um herdeiro para sua família. Porém, logo após o questionamento de Abraão, o Senhor responde de forma surpreendente. Deus afirma a Abraão que ele teria um filho sim, e mais, levou Abraão para fora da tenda e o fez olhar para o céu, para que contasse as estrelas, se fosse capaz, porque aquele seria o número de seus descendentes. Mas como isso poderia se tornar realidade? O tempo passou e Sara não conseguiu engravidar. Parecia que o que Deus havia prometido a Abraão estava longe de se concretizar. Frustrada por não conseguir gerar um bebê, cansou de esperar e tentou resolver a situação por conta própria. Sara tinha uma serva egípcia chamada Agar e resolveu entregá-la a seu marido para que ele a engravidasse. Assim ela finalmente teria um filho. Foi o que aconteceu. Abraão concordou, teve relações com Agar e ela engravidou. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a tratar Sara com desprezo e ela se sentiu muito humilhada. Era como se a sua incapacidade de ser mãe fosse exposta constantemente por sua própria serva. Em resposta, tomou uma atitude nada cristã e tratou Agar tão mal que a fez fugir. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto e a fez voltar. Depois de alguns meses, quando Abraão estava com 86 anos, seu bebê nasceu e ele o chamou de Ismael. 13 anos se passaram e quando Sara estava com 89 anos, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e prometeu lhe dar uma descendência incontável. A partir desse momento, seus nomes foram mudados. Abrão passou a ser chamado de Abraão e Sarai de Sara. Mas o inacreditável ainda estava para acontecer.
Olha o que Deus diz sobre Sara logo em seguida. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará a mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Mas, gente, como é que Sara, sendo estéril, com seus 89 anos de idade, poderia se tornar mãe? Parecia tão impossível que até Abraão deu risada. Como eu, aos 100 anos, poderei ser pai? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? Ele perguntou. Mais tarde, o Senhor apareceu novamente a Abraão e confirmou mais uma vez que eles teriam um filho. Só que dessa vez, Sara estava escutando a conversa. Sua reação foi idêntica à de seu marido. Sara riu e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer de ser mãe? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? E o Senhor, diante da reação de Sara, pergunta: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época do ano que vem, e Sara terá um filho. E foi exatamente como o Senhor disse que seria. Sara engravidou na velhice e deu à luz um filho, e Abraão o chamou de Isaque. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. Dá para imaginar a alegria que ela sentiu ao segurar em seus braços o seu próprio filho? Quem diria que depois de tantos anos de tentativas e frustrações, diante de um cenário impossível na perspectiva humana, Sara se tornaria mãe, não só de um herdeiro, mas de muitas nações, como Deus havia predito. Posteriormente, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e assim sucessivamente até o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Com certeza não foi uma jornada fácil para Sara. Desde o início até o nascimento de Isaque, ela se sentiu envergonhada e constrangida por não ser capaz de engravidar. Ela era uma mulher linda e muito amada por seu marido, mas mais do que Abraão, Deus a amava e estava cuidando dela o tempo todo, mesmo quando parecia que sua promessa não iria se cumprir. E o que podemos aprender com a história de Sara? Bom, essa história traz 3 ensinamentos através dos quais podemos aprender a confiar em Deus. Primeiro ensinamento: o nosso Deus é o Deus do impossível. Analisando a situação de Sara, através de uma perspectiva humana e científica, seria impossível que ela fosse capaz de gerar um bebê, não só pela sua idade avançada, mas também pela sua condição estéril, que torna o corpo incapaz de fecundar. Mas no capítulo 18, versículo 13, o próprio Senhor pergunta para Abraão e Sara: existe alguma coisa difícil demais para mim? O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, o Criador do ser humano, da ciência, da natureza e de tudo que há. Nada é difícil demais para Ele. Nada é impossível porque Ele é onipotente, ou seja, obtém todo o poder. Não há coração duro que Deus não possa transformar, não há vida perdida que Deus não possa resgatar, não há uma aflita que Deus não possa socorrer e não há mulher estéril que Deus não possa dar a alegria de ser mãe. No livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 17, o profeta declara: Ó soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra com Tua mão forte e Teu braço poderoso. Nada é difícil demais para Ti. Segundo ensinamento: o nosso Deus é um Deus de promessa. Ao longo da Bíblia, podemos ver as promessas de Deus se cumprindo. Assim também acontece na história de Sara. Deus faz uma aliança com Abraão e diz que Sara seria mãe de muitas nações, e ele cumpre a sua promessa. O problema é que muitas vezes ficamos ansiosos e impacientes e achamos que o que ele prometeu não vai se cumprir. Assim como Sara fez ao entregar Agar a Abraão, tentamos resolver as coisas por conta própria e acabamos confiando mais em nós mesmos do que em Deus. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, Balaão fala ao rei: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Diferentemente do ser humano, Deus é fiel e justo e não deixa de cumprir uma vírgula sequer de suas promessas. E quais são as promessas de Deus para a nossa vida? Ele nos promete a salvação e uma vida eterna ao seu lado, onde o pecado e todas as suas consequências não estarão presentes.
Ele promete o Espírito Santo, que nos auxilia na nossa busca pela santidade. Ele promete paz, apesar das dificuldades e obstáculos que enfrentamos nesse mundo. E ele promete provisão diária a todos os seus filhos. Terceiro ensinamento: o nosso Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Para Sara era muito importante que ela se tornasse mãe. Era uma experiência que ela queria vivenciar e algo que trouxe muita alegria quando se concretizou. Às vezes achamos que Deus não se importa com o que ansiamos ou que Ele tem coisas mais importantes para cuidar. Mas saiba que Ele está muito interessado nos pequenos detalhes da nossa vida e que Ele se importa sim com a nossa felicidade. Desde a criação de Adão e Eva, Ele estabeleceu um relacionamento com o ser humano e não é um relacionamento frio e distante. Muito pelo contrário, mesmo após o homem ter pecado e criado um abismo entre a humanidade e o Senhor, Ele, por amor, entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para restaurar esse relacionamento. Ele quer que tenhamos intimidade, que compartilhemos com Ele, através da oração, as nossas dificuldades, as nossas lutas, mas também as nossas alegrias e os desejos do nosso coração. Ele nos ama, cuida de nós, é fiel e se preocupa até mesmo com as pequenas coisas. No Salmo 86, versículo 15, Davi declara: "Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade." Portanto, podemos confiar em Deus porque Ele, e somente Ele, é capaz de fazer o impossível e tem todo o controle sobre a nossa vida. É fiel e justo ao cumprir todas as suas promessas. E porque Ele nos ama, cuida de nós e quer que busquemos frequentemente um relacionamento íntimo com Ele. Que possamos, assim como Sara, vivenciar todas as bênçãos que Deus tem preparado para a nossa vida. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistirem. Continuem acompanhando a nossa série no YouTube da igreja ou no Instagram do 316. Que Deus te abençoe.